E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, como eu prometi para vocês, eu vou vir resolver a prova, né? Então, os 10 exercícios da prova. Tinha ontem 4 modelos de prova, só que eram a mesma prova, eu inverti a ordem dos cases, né? Só que todos os exercícios eram referentes aos cases. Então, assim, apesar de talvez para muitos de vocês não estar na ordem, né? Todos vão entender que são os mesmos exercícios, tá? Bom, vamos lá. Então vamos para o case 1. Então, case 1, você foi recentemente contratado para a empresa de TI, né? Foi contratado para a parte de TI de uma empresa que efetua limpeza em domicílios. A empresa possui um projeto em Java que efetua todas as gestões de pagamento, né? Seu chefe notou que os logs de aplicação existem lançamentos de salários inferiores ao do salário mínimo, né? O que é errado. Ele pediu para você corrigir o projeto para que nunca mais houvesse esse problema. Então, analisar o código, você identificou a classe abaixo. Então, está aqui, né? Então, primeiro exercício, né? Então, primeira questão, né? Qual o conceito de orientação a objetos você deve aplicar neste caso? O que isso implicará? Então, vamos lá. Analisando o código, primeira coisa, vocês vão ver que a variável, o acesso dela é público, tá? Então, foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou, foi encapsulamento de variável, né? O que é isso? A gente restringe o acesso à variável e aí cria um método para acessar. Então, né, qual o conceito de orientação a objetos você deve aplicar neste caso? Então, a resposta aqui, né, é encapsulamento. Eu vou pôr aqui numa outra cor para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pôr um azul, né? Então, a resposta aqui da 1 é encapsulamento, tá? Beleza, né? Encapsulamento, ponto. Então, esse é o conceito da orientação a objetos, tá? Primeiro ponto, encapsulamento. Por quê? Né? Porque a gente vai restringir essa variável e criar métodos para ter o controle, né? Para alteração no valor do salário mínimo. Então, primeiro aqui, encapsulamento, o que isso implica, né? Implica no acesso indireto à variável, tipo, ou seja, acessando através de um método para que possa haver controle. É isso. Essa era a resposta da primeira questão. Né? Então, lógico, vocês podem responder de várias formas diferentes, mas assim, o que era o fato? Né? Era impossibilitar o acesso à variável, primeira coisa, e a segunda coisa era gerar um método onde você poderia criar um fluxo de condição, de validação, de estrutura de repetição, enfim, você criando um método, você poderia definir um fluxo para validação da sua informação. Né? E aqui refaço o código, né, que é a 2, né, refaça o código para que não tenha mais esse problema. Então, como é que a gente refaz aqui, né? Refazer bem simples, né? A ideia é realmente a gente usar os conceitos do encapsulamento. Então, a primeira coisa a gente declara a variável privado, né? Privado float salário mês, né? Opa, salário mês. E aí, tinha que criar os modificadores de acesso. E aí, qual que era a pegadinha? Você tinha que criar aqui um public void set salário mês, né, passando o float salário mês. E aqui nesse método, vocês precisavam só fazer o seguinte, ó, vocês precisavam fazer um if ou salário, não, se esse salário do mês, né, fosse maior ou igual a 1.412, né, aí sim ele atribuiria salário mês recebe salário mês, tá? E aí, como a gente fez um encapsulamento, faz o get também. Public float get salário mês
não tem parâmetro, return this.salário mês. Essa é a resolução do exercício 2, tá? Era um get, um set para a variável salário mês, que agora era privado. Essa era a resolução desse primeiro exercício, tá, gente? Então, usar o get e o set aqui, deixar a variável privada, e aí não poderia ter acesso aqui direto à variável e ter, consequentemente, o problema, né? Bom, primeiro case encerrado, 2 pontinhos já. Então, ó, seu chefe informou, segundo case, né? Seu chefe informou que uma nova demanda surgiu informando que ao inicializar o pagamento, a classe pagamento, ela precisa ter como parâmetro inicial com o valor do salário do mês. No entanto, ele está aflito, pois já existem centenas de objetos de pagamentos criados no sistema e ele não gostaria que você reescrevesse todos eles. Ao analisar a classe, você nota que não existe nenhuma forma explícita para inicializar a classe. Olha só, tá? Olhem só. Aqui, né, a gente tem um seguinte ponto, né? Então, o que inicializa uma classe, né? O que inicializa a classe, como a gente já falou várias vezes, é o método construtor. Então, o construtor inicializa a classe. E eu deixei bem claro aqui que não tem um construtor, ou seja, o único construtor que essa classe tem é um implícito sem parâmetros, né? Então, aqui, olhem só. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer aqui, né? A gente precisa quais conceitos de orientação a objetos você deve aplicar nesse caso para resolver o problema? Para que realizar essas alterações? Então vamos lá. Então o primeiro conceito que está bem claro é o quê? Que a gente tem que manter como estava, ou seja, a galera está inicializando essa classe pagamento sem parâmetro, né? Uma vez que você está vendo aqui que ela não tem de forma explícita, então ele está criando sem parâmetro. E aí você tem que criar uma com parâmetro, que é a demanda. Então, se a gente vai ter dois construtores, a gente vai ter uma sobrecarga de construtor. Beleza? Vamos ver se só com a sobrecarga de construtor a gente consegue resolver. Então, aí aqui, implemente um código na classe pagamento, utilizando a validação do exercício anterior. Então, o que a gente teria aqui, né? Como a classe é pagamento, deixei em negrito ali, você vai ter aqui, ó. Vamos lá. Você vai ter aqui. Opa. Primeira vez que eu uso esse editor aqui do Mac, galera. Então, vamos lá. Public pagamento. Tá? Então, eu criei aqui o pagamento. Tem que fazer uma sobrecarga. Por que eu tenho que fazer uma sobrecarga? Porque se eu não criar, só vai valer algum parâmetro, tá? Então aqui, deixa ali o public pagamento e se varia outro. Public pagamento float salário mês, né? E aí eu falei para usar a implementação anterior, né, do exercício anterior, que era esse set salário mês aqui. Então aqui no pagamento você poderia fazer isso daqui, olhem só. Set salário mês recebe salário mês. Isso aqui. Essa é a resolução. Por que a gente fez isso, né? Por que a gente fez essas alterações? Porque, vamos lá, já vamos escrever aqui, né? Foi necessário criar dois construtores, pois ao criar o construtor com parâmetro, né, o construtor implícito sem parâmetros deixa de existir, fazendo com que todas as criações do objeto pagamento não compilassem mais, por exemplo, tá?
deixasse de funcionar, não compilasse. Mas essa era a essência do exercício. Então, tinha mais de um conceito? Não, era um conceito só com uma sobrecarga. Aí você poderia, tipo, professor, mas eu pus aqui, né, sei lá, construtor e sobrecarga de e sobrecarga, ou sobrecarga de construtor. Enfim, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas a essência era essa, você precisava criar dois, porque se você criasse só o com parâmetro, né, você prejudicava todo o projeto que estava usando o implícito sem parâmetro, tá? Essa era a resolução. Então a gente encerrou aqui mais um case, tá? Terceiro case, né? Esse daqui acho que foi o que a galera mais ficou em choque. Muita gente, eu vi por cima, não corrigi ainda, vou corrigir agora, mas muita gente ficou em choque com esse daqui. Vamos lá. Seu chefe precisa informar para a liderança qual o valor que foi pago a todos os funcionários no mês e informar qual a média salarial para homens e mulheres. Tá? Então ele informou que na classe empresa você consegue obter um vetor de objetos funcionário através do método getFuncionários. Ao analisar a classe funcionário, você constatou que existe um método getSalário que retorna uma variável tipo float e um método getSexo que retorna uma string com o valor M ou F. Beleza. Aí vocês vão falar, não, peraí, né? Vamos falar assim, né? Ah, mas esse código vai ficar gigante, né? Eu não queria que vocês fizessem um código gigante, eu queria que vocês fizessem essa rotina, né? Então, tipo, implemente uma rotina que implemente todos os salários dos funcionários e efetue a média deles para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, vocês tinham que ter a soma dos salários e a média por sexo, tá? Gente, não era muito complicado, tá? Não precisava fazer método, nada, ainda comentei na prova, mas tudo bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É ter aqui um float. O corretor põe maiúsculo. Não que funciona do mesmo jeito, mas aí tá. Então, ó, float salário total. Vamos começar com 0, tá? Float float média masculino, média, vamos lá, recebe 0, média F, média F recebe 0, né? E aí eu vou pôr um int, podia ter colocado tudo na mesma linha ali, né? Orelha seca também. E aqui eu vou fazer um int conta. Tudo da vez eu tô me embananando com isso. Conta M recebe 0, conta F recebe 0. Teve um aluno que me perguntou, professor, eu tenho que usar o length do vetor para pegar o tamanho? É uma solução, tá? Mas tinha uma muito mais fácil, né? Você poderia fazer aqui, gente, ó, for, né? Funcionário F, dois pontos, qual que é a classe, né? Então ele informou que na classe empresa, então empresa.get funcionários, tá? Era isso, né? Professor, eu instanciei a classe empresa, tá, beleza, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, o que esse for está fazendo? Ele pega todos os objetos funcionários e joga nesse daqui. Aí você faz aqui isso daqui, galera, ó. If, né? f.get sexo ponto equals, né? M, por exemplo, né? Aí você faz o seguinte, ó. Média M mais igual f.get salário e também o conta M, pode ser mais aqui. É isso. E aí no else, né?
F no else, não precisa aqui. Vou pôr a chave aqui, chave aqui. Opa, bom, vou precisar pôr aqui na linha de baixo, galera. Então aqui a gente faz, ó, média F mais igual f.get salário, conta F mais. Beleza? E aí aqui a gente encerrou. No final, o que a gente vai ter? Então, o salário total, foi isso? O salário total é igual a média F mais média M, né? Média F mais média M. Aí, o média F é igual a média F dividido pelo conta F. E o média M é igual ao média M dividido pelo conta M. Era isso, galera. Se desse um system.out dessas três variáveis, ou deixasse assim, tá ok, eu sei que vocês chegaram no resultado. Ah, detalhes, daqui é fora do for, tá, gente? Daqui é fora do for, que eu tô vendo a chave ali, achando que é de método, mas é fora do for, é aqui, ó. Tá? Então era isso, pessoal. Essa era a resolução do exercício. Era percorrer o vetor validando qual que era o sexo, um if, né? Se fosse masculino, feminino, eu colocava o valor aqui, né? Contava. Se fosse masculino, feminino, contava aqui e trazia a média de ambos. Era isso. Tá? Se tinha número de pessoas, tudo dava para ter todas as variáveis aí. Bom, então metade da prova resolvida já, né? E aí vamos para o outro case, né? Esse daqui acho que era bem rápido, tá? Esse daqui era o seguinte, ó. Seu chefe tem certeza de que um funcionário, né, de que um objeto funcionário está contido dentro de um vetor de funcionários. No entanto, ao tentar efetuar a busca pelo mesmo, o objeto não é retornado. Ao analisar o código, você nota o seguinte trecho: if igual auxiliar. Gente, já tinha comentado com vocês, igual para objeto, endereço de memória e não, né, e não o valor dos atributos, tá? Então, o que você mudaria no código acima, né? Você vai falar assim, ó, mudaria o igual para equals. É isso, né? Aí ia estar aqui, né? Tá aqui. Então resolvido 6. Era só isso. Você tem que mudar esse if, é tipo, eu falei lá, professor, você falou para implementar. Beleza, foi para implementar a linha. Então você tinha que ter feito aqui, ó. If f.equals auxiliar. E era isso, tá? Essa era a resolução desse exercício. Então, já era. Aí aqui, ó. Após a correção, você notou que o funcionário ainda não é encontrado. Qual poderia ser o problema e como posso fazer para resolvê-lo, né? Aqui, olhem só. Aqui, mesmo esquema, né? Bom, se não está funcionando mesmo com o equals, a gente viu lá que por que não funciona com o equals, né? Porque o equals olha o da classe Py Object, né? Ele olha o nome da classe, né? E o endereço de memória. Então, se não tiver o mesmo endereço de memória, que na verdade é quase igual a isso daqui, né? Ele não vai funcionar, tá? Então, o que vocês teriam que mudar aqui, tá? Para vocês resolverem o exercício. Então, vocês teriam que basicamente reescrever os métodos equals e hashcode para que, né? Reescrever os métodos equals e hashcode para que considerasse escrever esse método equals e hashcode para que considerasse os atributos desejados. Essa era a resolução, tá? Qual o conceito de orientação a objetos você utilizou? Aqui, bem grande, tá? Sobrescrita. E é isso.
Essa era a resolução. Então, if, né, f.equals auxiliar, substituir aqui. Você tem que reescrever o equals hashcode, porque senão ele considera da classe Py, por isso que ele continua não funcionando. E aqui o conceito de orientação a objetos que você vai utilizar é a sobrescrita. Tá? Vamos para o último case, né? Então a gente já fez 8 exercícios aí. Então, seu chefe está muito preocupado, pois recentemente o governo lançou uma nova modalidade de trabalho denominada horista. Nessa modalidade, o trabalhador possui salário baseado em horas, mas não necessita trabalhar em escala normal. Não existe um mínimo ou máximo de tempo a ser trabalhado. Seu chefe disse que será necessário efetuar algumas alterações na classe funcionária e isso acarretará diversos problemas no projeto que está em produção. Ou seja, o que eu quis dizer aqui? Que a classe funcionária já está sendo utilizada, que mexer nela pode dar um impacto muito grande. E aí, né, você como especialista orientado com orientação a objetos, né, tranquilizou informando que existe uma outra forma mais simples e menos impactante de realizar a adequação. E aí já dei a brecha falando assim, não mexa na tabela, na classe funcionária, tá? Já dei essa brecha, então botei em negrito aqui ainda outra forma, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, como você realizaria a implementação desse funcionário nessa modalidade onde é necessário informar a quantidade de horas trabalhadas no mês e o seu valor para calcular quanto é o salário mês, atributo já existente e que está contido em várias rotinas do sistema atual. É válido ressaltar que esta variável não é acessada diretamente, né? Então, ou seja, ela é privada. Tá? Então, o que vocês precisavam fazer aqui? Vocês precisavam fazer uma herança. Então, ó, qual o conceito de orientação a objeto você utilizou? Qual foi a vantagem para ter isso? Então, ó, o conceitoso, né? Primeiro a gente já coloca aqui, é herança. Primeiro o conceito, tá? Nós vamos usar a herança. Já vamos deixando a 10 aqui. Por isso que eu falei que vocês poderiam não responder necessariamente na ordem, porque vocês, para resolver o código, muitas vezes você já ia ter ideia do conceito, tá? Por isso que eu falei que vocês podiam resolver não necessariamente na mesma ordem. Mas tudo bem. Então é a herança, né? Aí aqui vocês teriam que fazer o quê? Ó? Public class. A classe é funcionário. Funcionário. Aí a gente coloca aqui extends funcionário. Como é que é ali? Horista. Não, ao contrário, gente. Ó, aqui é funcionário horista. Então, aqui é uma classe chamada funcionário horista que tem funcionário. Ou seja, a classe funcionário horista, ela ainda é um funcionário, mas a gente não cria nenhuma, não atrapalha toda a dependência do projeto com funcionário. A gente tem uma nova, né? E aí aqui, né, o ponto importante, né, o get salário mês e set salário mês, né? Então, o get não precisa mexer, a gente precisava sobrescrever o set. Olha só. Então a gente podia fazer aqui, ó, criar as variáveis, né, que eu falei aqui, que seria hora e salário base. Deixa eu ver aqui, ó. Trabalho, todo salário baseado em horas. Bom, vocês precisavam de duas informações. Então, tipo aqui, né? Poderia ser um int, quantidade de horas. E aí precisava aqui do outro, que era um float, um valor da hora. Eram essas duas informações que vocês precisavam. E aí vocês iam sobreescrever o método, o get, o set, desculpa pessoal, o set do salário, tá? Vocês iriam sobrescrever. Então vocês iam pôr aqui, ó, public void set salário, né? E aqui, gente, vocês poderiam que na verdade ia virar uma sobrecarga, né? Que vocês iam pôr outro método, né? Tanto faz, vocês poderiam fazer com sobrecarga ou poderiam. Eu acho que o mais adequado realmente seria uma sobrecarga, mas aí você poderia mudar o valor. Mas isso é indiferente, tá? Se você tem nos atributos, daria certo. Então, tipo, uma das formas de resolver seria int quantidade de horas e float valor hora. Tá? Você poderia fazer um set salário dessa forma. E aí aqui, né, você faz assim, né, o set, acho que é,
Você vai fazer um superset salário, passando quantidade de horas vezes o valor da hora. Tá? Então aqui a gente fez aqui herança e sobrecarga, tá? Porque o get a gente consegue pegar o salário normalmente já e a gente só mudou o set, tá? Poderia ter feito, nem ter feito isso daqui, tá? Não precisava nem ter feito isso daqui. Contanto que você conseguisse fazer a conta do salário, fizesse o cálculo do salário, tá? Então, tipo, você fazendo os get, uma outra resolução, tá? O que era importante aqui é a herança, tá? A herança era muito importante. Mas, ó, você conseguiria resolver com herança e sobrecarga, ou você conseguiria resolver com herança, né? Criados atributos e criado um método, né? Para alterar o método set salário, né? Olhem só, olhem só. Então, no set salário, por exemplo, você poderia passar essa nova modalidade de conta, né? Exemplo, você poderia no construtor, uma outra resolução, tá? No construtor public, você não mudaria nada aqui, né? Faz de conta que isso eu vou pôr de outra cor só para vocês não pensarem que é a mesma resolução. Vocês poderiam fazer um construtor aqui no public funcionário horista, passando quantidade de horas e passando o valor da hora, tá? Vocês fazendo isso, o que você poderia fazer aqui? Pegar os valores, né? Já vem por parâmetro ali, então dis.quantidade de horas recebe quantidade de horas, dis.valor hora recebe valor hora. E aí vocês podem fazer super.set salário, e aí vocês põem quantidade horas vezes valor hora. Tá? Ou seja, aqui você poderia resolver falando que era uma herança e sobrecarga ou uma herança e método construtor. Tá? Método construtor. Beleza? Então a palavra-chave de fato era herança, mas aqui ó, poderia ter resolvido com um dos dois e beleza, daria certo. Aí, quais conceitos da orientação a objetos que você utilizou? A gente já falou. Qual foi a vantagem de ter feito isso? Né? A vantagem é que o código não precisou ser alterado. É isso, a gente não precisa alterar nada do código do projeto inicial, tá? Aí vocês poderiam, claro, né, colocar assim, né? A solução é coesa e tem baixo acoplamento. Quisesse complementar, né? Então, porque a solução proposta possui alta coesão, baixo acoplamento, né? Uma vez que ela é desconectada todo o projeto, a gente, todo lugar onde for, todo lugar onde precisar um funcionário, né? Que pedir um funcionário, a gente consegue jogar o funcionário horista, ele vai funcionar também, né? Acabou. Era isso, gente. Era a resolução da prova. Ah, eu quis fazer uma sobrecarga de construtor e pôr funcionário normal. Beleza. Necessário? Não. Ah. Certo, gente. Então essa era a resolução da prova. Nós fizemos aí um pouco menos de 30 minutos, beleza? Então espero aí que quem teve dificuldades aí, né, consiga ter absorvido, aprendido um pouco mais aí, entendido todos os conceitos, tá bom? Então nos vemos aí, por quem for fazer sub, semana que vem, sexta-feira. Valeu, até mais, pessoal.